Nosso cenário de hoje é Nova York nos anos 1920, uma época de crescimento, jazz e glamour, mas também de sombras densas onde os piores pesadelos podiam andar livremente pelas ruas. Alguns monstros se escondem em armários, outros vivem sob o disfarce de um velhinho simpático de cabelos grisalhos e voz serena. Um senhor de aparência inofensiva, modos gentis e fala mansa, mas por trás daquele rosto existia um abismo. Ele era assassino, canibal, torturador e talvez o ser humano mais perturbador que esse podcast já contou. Oi, Tia aqui, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então já segue a gente aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Jornaralho. Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais macabros da história americana, o de Albert Fish, também conhecido como o Vampiro do Brooklyn, o Lobisomem de Wisteria e, como a imprensa dizia, o Monstro em Forma de Homem. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora para a história de hoje, porque esse caso não é fácil de ouvir. Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington, D.C., com o nome de Hamilton Howard Fish. Desde o nascimento, sua vida foi marcada por dor e abandono. Seu pai tinha 75 anos quando Albert nasceu e morreu de ataque cardíaco quando o menino tinha apenas 5 anos. Sua mãe, incapaz de sustentá-lo sozinha, o enviou para um orfanato. Ali, ele não apenas apanhava, mas desenvolveu prazer pelas agressões. Dizia que sentia excitação com a dor física e começou a associar o sofrimento à sexualidade, algo que se tornaria parte central de sua psicopatia. Aos 7 anos, voltou a morar com a mãe, mas aos 9 anos sofreu uma forte queda de uma árvore e bateu a cabeça. Lesões cerebrais como essa são frequentemente observadas em perfis de assassinos em série. Aos 12 anos, Albert iniciou uma relação sexual com um rapaz mais velho, que o introduziu a práticas bizarras, como beber urina e consumir fezes. Fish passou a frequentar banheiros públicos para observar meninos nus e desenvolver suas fantasias. Em 1898, aos 28 anos de idade, Fish se casou com uma mulher 14 anos mais nova e tiveram 6 filhos. Apesar disso, a fachada de homem de família escondia seus impulsos mais obscuros. Ele trabalhava como pintor de casas e à noite se automutilava em silêncio, enfiando agulhas de costura na virilha e no períneo, chicoteando-se com instrumentos feitos por ele mesmo. Um raio-x exibido em seu julgamento mostrou 29 agulhas enfiadas permanentemente em sua pelvis. Após ser abandonado pela esposa em 1917, Fish mergulhou de vez na insanidade. Disse ter começado a ouvir vozes de santos e apóstolos que o ordenavam a cometer crimes. Em um de seus delírios, enrolou-se em um tapete, alegando obedecer ordens do apóstolo João. Em 1924, Fish começou a se infiltrar em lares pobres, buscando vítimas vulneráveis, sempre com a desculpa de oferecer trabalho, comida ou ajuda financeira. Estima-se que ele tenha estuprado e abusado de dezenas de crianças, muitas vezes de menos de 6 anos. Ele confessou ao menos 3 assassinatos e se gabava de ter filhos em todos os estados, numa frase ambígua que pode se referir tanto a abuso sexual quanto ao canibalismo. A polícia, no entanto, só conseguiu comprovar alguns dos crimes. Ele era conhecido por múltiplos apelidos pela mídia: o Lobisomem de Wisteria, o Vampiro do Brooklyn, o Maníaco da Lua, o Homem Cinzento e até mesmo o Bicho-Papão. Em 1928, Fish viu um anúncio no jornal de um jovem chamado Edward Buddy, que buscava trabalho. Ele foi até a casa da família, se passando por um fazendeiro rico chamado Frank Howard, dizendo que queria contratar Edward. Mas, na verdade, seu alvo era a irmã mais nova, Grace Budd, de apenas 10 anos. Ele convenceu os pais da menina a levá-la a uma festa de aniversário da sobrinha. Os pais deixaram e confiaram em Albert, e ela saiu de casa usando seu vestido branco preferido e nunca mais voltou. 6 anos depois, em novembro de 1934, os Buddy, os pais da menina, receberam uma carta anônima, escrita por Albert Fish. A carta descrevia com detalhes monstruosos como ele matou e canibalizou Grace. Ele dizia que a menina chorou, implorou e que ele a estrangulou lentamente.
O relato era tão gráfico que o policial que leu a carta vomitou no tribunal. Mas essa carta foi sua ruína. Ao rastrear o papel de carta usado, a polícia chegou até uma pensão onde Fish morava e ele foi preso em 13 de dezembro de 1934. Durante os interrogatórios, Fish confessou sem arrependimento. Relatou métodos de tortura, abusos e assassinatos, inclusive com a intenção de realizar castrações em algumas vítimas. Chegou a tentar castrar um jovem com deficiência mental durante uma relação, mas ele escapou a tempo. Ele andava sempre com uma maleta cheia de instrumentos de tortura, agulhas, lâminas, cordas e até pequenos chicotes feitos à mão. Contava com prazer mórbido como esfaqueava, matava e cozinhava partes do corpo de suas vítimas. Alguns investigadores acreditavam que ele possa ter canibalizado mais de 15 crianças, mas os registros são incertos. Em 1935, Fish foi julgado pelo sequestro e assassinato de Grace Budd. Sua defesa tentou argumentar insanidade, e vários psiquiatras confirmaram que ele era psicótico com delírios religiosos e sexuais graves. Mesmo assim, o júri foi unânime: pena de morte. Albert Fish foi executado na cadeira elétrica em 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, em Nova York. Segundo relatos, ele ficou animado com a execução, vendo nela mais uma experiência de dor intensa. Há boatos de que a execução foi difícil porque as agulhas em seu corpo causaram curto-circuito, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de seguir o podcast aqui no Spotify e se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Jornaralho, para acompanhar todos os casos. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão!